Hoje a conversa tá muito boa. Eu tô recebendo ele, poeta, escritor, professor André Luiz e Fernanda Alves, que ela é doutora em educação e cantora. E claro, nosso quadro de cultura com a Marília de Lima, Ecoar Cultural, confere com a gente. Oi, gente, hoje o programa tá muito especial. Eu amo falar de poesia e eu tô recebendo ele, escritor, que tá lançando um livro aí maravilhoso. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado. Obrigada, viu, pela Obrigado a você. participação. Queria começar você falando um pouquinho pra gente, você que tem um currículo aí super bacana, poeta, escritor, graduado em História e Pedagogia. Isso. Que currículo, né? E ama escrever. É O isso. que a poesia significa pra você? Então, ao longo da minha trajetória, inclusive de formação, a poesia ela tem uma influência grande, porque foi quando eu realmente gostei de estudar por conta da poesia. Tinha um professor de história, depois ele se tornou meu colega, aquele diretor na rede municipal, que antes de começar as aulas ele lia poesias e um dia ele falou, eu vou ler minha poesia. E leu. E aí eu falei para ele, olha, eu também escrevo. Eu estava acho que no terceiro ano do ensino médio, né? E aí ele falou, traz para eu ver. Aí eu tinha vergonha, nunca tinha mostrado para ninguém, né? E fiquei lá, tal. Aí um dia ele estava escrevendo na lousa, depois que ele tinha falado a poesia dele, eu peguei meu caderno e pus em cima da mesa dele. Ele só olhou assim e ficou Boa. quieto, ficou quieto. Aí ele pegou e depois que terminou eu fiquei ansiosão lá e tal. Aí ele olhou assim e virou as páginas e olhou para mim e balançou a cabeça assim com Falando, é é isso. isso. Nossa, aquilo para mim foi uma Foi um presente. foi. Poderia ter sido o contrário, né? Ele poderia ter feito aquele movimento assim, tinha É acabado verdade. ali. Então, depois de alguns anos, já o professor da rede municipal, ele foi no lançamento do livro meu e eu fui também no lançamento do livro dele. E tem várias outras situações que poderia dizer que né, a poesia, a literatura, conto, enfim, segue com a minha vida acadêmica, enfim, de formação como professor, fui professor de sala de leitura, enfim, tem bastante ocasiões que eu poderia dizer né, dessa relação literatura com a minha vida, enfim. Hoje, quantos livros você já tem publicado? Então, de literatura, esse é o meu segundo livro autoral. Eu tenho no mínimo isso, que é um livro de haikais, né, que são poemas japoneses e mini contos. Lá no começo do Twitter, né, quando era só 140 caracteres, teve uma onda dessa, eu publiquei um livro. Eu participei de muitas coletâneas, né, que essas coletivas, que publicar livro não é fácil, né? E agora eu tô com um Entre o Eterno e o Etéreo, que é publicado pela Patuá, né, uma editora bastante prestigiada, ganhadora de vários prêmios e tal. E tem os acadêmicos, né, que aí são, por conta que a gente, né, no mestrado, doutorado, enfim, tem várias publicações. Então, assim, muitas, mas literários são essas, né, são as Pra duas. gente falar desse que tá saindo do forno, que eu sei que é seu xodózinho no Sim. momento. Então, me fala um pouquinho dele, qual que foi a ideia, a inspiração, o que que você traz nesse livro? Esse livro, ele é de poemas, né, tem formatos variados, tem haikai, tem quadrinhos que a gente chama, tem poemas mais longos, não? Tem sonetos, ele é bem variado. E o que liga ele é história e filosofia, que é uma temática histórica, né, por conta da minha formação, e eu já tenho ele há muitos anos que eu penso em fazer ele, mas por conta, né, dessa atuação acadêmica eu fui deixando, então depois de mais de 10 anos eu voltei, então eu preparei esse livro, né, com bastante carinho, o prefácio é do professor Antônio Joaquim Severino, que quem é da área educacional conhece principalmente, e da filosofia conhece bastante, é um professor bastante importante, né, com mais de 60 anos que ele está aí na pós-graduação, praticamente fundou a pós-graduação no Brasil, tem a honra de ter sido aluno dele, e também mais ainda dele de prefaciar o meu livro, né, que é bastante importante. Então esse livro, nesse momento, realmente é o meu xodó. Né? Estou aí trabalhando, agradeço a oportunidade de estar falando dele aqui. É muito bom a gente falar de cultura, de livros. Você como professor, né, da rede pública, como que você vê isso hoje, né, os alunos, com toda essa modernidade, a tecnologia? Eu sou amante do livro, eu gosto de ler, mas eu gosto de pegar o livro, né? E a gente está numa era diferente, Sim. A gente vai, às vezes, em shopping, quantas livrarias fechadas? Então, qual que é a sua visão sobre isso? Olha, eu tenho duas perspectivas aí que são bem, acho que representam bem. Depende muito de políticas públicas também, porque o livro não é barato, né? Então tem uma questão aí, tem defensores de que o livro faça parte da cesta básica, né? Porque é uma coisa básica, ele é muito caro, né? Precisa de políticas públicas. Quando você tem
governos ou o próprio Estado, de uma maneira geral, que não incentiva, acaba acontecendo isso. No lugar de livrarias, aparecem estandes de tiro. Né? É proporcional. E precisa que o próprio hábito da leitura, o estímulo à leitura, ele seja institucionalizado nas escolas. Então, do que eu conheço, que é a rede municipal onde eu trabalho, e a estadual, na rede municipal tem lá uma aula na sala de leitura, inclusive eu fui professor... É a biblioteca, né? Sim, eu fui professor e orientador de sala de leitura, está lá instituído, todas as turmas vão pelo menos uma vez por semana lá, o professor mostra o livro, é um acervo muito bom. Tal. No estado, na rede estadual também tem os livros, só que não é instituído o professor, então fica lá, dependendo da boa vontade ou de uma conjunção de fatores que nem sempre favorece. Então são vários fatores que tem que se coadunar aí para que as coisas aconteçam. Mas as pessoas gostam de ler. As crianças adoram ler, principalmente. Depois, ao longo do tempo, por vários motivos, isso diminui, mas elas gostam de ler. Tem um público bastante que a gente precisa fazer crescer isso. É verdade, não pode deixar que uma coisa tão importante, porque é uma cultura essencial, né? Sim. Um aprendizado, a gente aprende tanto, né, na leitura, é muito importante. E você, além de escritor, você tem uma parte aí com a música, que depois a gente vai falar hoje, o segundo bloco é com a maravilhosa sua esposa. A música também faz parte da sua vida? Faz, inclusive, com a poesia, porque eu componho também, né? Então, eu componho, então eu utilizo a parte da composição, da poesia e coloco a música. Embora a Fernanda, né, como você citou, ela compõe muito melhor que eu, principalmente ela tem um ouvido muito bom, ela é musicista nata, né? Então, ela usa muito das minhas harmonias. Tá? Mas eu componho também, então eu tento trazer essa parte da poesia. Tá? E da literatura de uma maneira geral. Então, você consegue passar isso para os seus alunos? Você como professor, né, essa sua paixão pela arte, pela cultura, como que você passa isso hoje? Porque você trabalha com muitos jovens. Sim, assim, as crianças, nós de uma maneira geral, né, nós aprendemos com a prática. Sim. Então a gente tem que pôr na prática. Então, muitas oportunidades eu consegui fazer oficinas de poesia, de haikai, e aí a gente transformava isso em um livro na hora, assim, até com oficina com professores. E aí dava um jeito lá com a técnica que a gente tem de formar um livro na hora. Óbvio, ele é manual, né, ele é bem artesanal, mas a pessoa vê o livro na hora, com releituras de outros livros, provavelmente com aluno. Então eles adoram. Teve uma escola que a gente fez uma releitura de um livro com as crianças de quarto, quinto, sexto anos, né? E depois os pais adoraram, que teve lançamento, né? As pessoas vinham como se fosse indo para um casamento. Porque tem essa relação do livro, que o livro é algo sagrado. Tá? Então, uma das coisas que a gente tem que fazer é que as pessoas acessem. Elas são todo mundo é escritor. O Saramago fala, só que nem todo mundo escreve. É verdade, com certeza. É que a gente tem às vezes o medo, né? A gente tem vontade, mas o medo de julgar. É aquela coisa, você fez, mas você precisou do ok para falar, para validar o que você estava colocando ali de sentimento. Talvez esse seja... A gente se sabota. É verdade. Eu estou escrevendo um romance que eu pretendo publicar no ano que vem. Me sabotei muitos anos, quase que a vida inteira, achando que aí se você lê, não é porque tem uma Maria Bethânia, uma Fernanda Alves que canta que ninguém mais vai cantar. É verdade. Não é porque tem um Saramago que ninguém mais vai escrever, ou o Fernando Pessoa. Então, façamos nossa parte. Continua, plantando nossa a gente semente. agradece, é muito bom falar de cultura, poesia. Vou ler o livro, obrigada. Viu? Posso falar da diquinha? Claro. Pela editora Patuá, né, o livro, editora Patuá. Você entra www.editorapatuá.com.br, procura lá entre o Eterno e o Etéreo, a poesia está disponível, tá bom? Legal, parabéns, viu? Eu que agradeço, eu que agradeço a oportunidade. Eu que agradeço. E agora a gente vai dar uma pausa, porque é aquele momento do nosso quadro cultural com a nossa querida Marília de Lima. Confere com a gente. Olá, Carla, obrigada. Olá, você que está nos assistindo aqui no nosso Ecoar Cultural, onde eu falo um pouco sobre arte, sobre cultura, sobre economia criativa e, obviamente, falo isso através de diversos profissionais que temos aqui nesse Brasil, né, que fazem de fato diferença. Hoje o Ecoar Cultural vai conversar com a Marta César. A Marta é bailarina, é artista, pianista, produtora cultural, fomentadora de variados assuntos na área cultural, tendo sido conselheira de vários artistas durante toda a sua trajetória. E também advogada. Pois bem, o que eu quero trazer para vocês hoje aqui é uma profissional que trabalha na área, que tem um projeto maravilhoso que é o Múltipla Dança, que agrega variados artistas da dança contemporânea de todo o Brasil e também fora dele. Marta, quem é você para o respeitável público? Olá! Me apresentando então. Eu sou uma artista da dança.
Também comecei na música, aliás, minha primeira profissão foi professora de piano. E atuei na vida toda nessas duas áreas prioritariamente. Como depois que eu saí dos palcos, eu fui atuando em outras áreas também como professora, produtora, eu fui também ampliando para demais áreas da cultura. Fui aumentando, mudando as atuações. Mas o campo que eu atuo até hoje, majoritariamente, são esses dois. Como foi sua trajetória? Como que você desenvolveu a sua carreira até aqui? Então, eu fiz uma formação tradicional. Eu fiz uma formação na Escola Municipal de Bailados, aqui em São Paulo, de 8 anos, e um conservatório de 10. Dali eu segui, eu comecei a dar aulas no conservatório onde eu trabalhava, e inclusive, quando prestei vestibular, eu prestei tanto para composição e regência, para música, que é onde eu estava mais ativa, né? E porque a gente tem medo, né, de peitar a dança, porque a gente escuta sempre que isso não é profissão, que isso é lazer, que isso é... Você, mesmo a gente sabendo que é aquilo que quer fazer, a gente não encara aquilo como querendo fazer, né? Então, eu fiz vestibular para composição e regência e direito, eu passei em direito, era meio período, passei na São Francisco, na USP. Eu trabalhei, eu fui aquele tipo de bailarina de companhia mesmo, né? Fiz audição, tanto que eu saí do Balé da Cidade, dancei um tempo no Ópera Paulista, que era um grupo maravilhoso, voltei de novo no Balé da Cidade, fiz audição outra vez, porque a gente tinha essa meta profissional, né? Tanto que quando eu saí do Balé da Cidade, eu ainda fiz uma produção, alguma coisa independente, sozinha, que é o que a maioria hoje em dia, com os fomentos, etc. Tem muita pesquisa, tem muito artista lançando suas próprias obras, fazendo seu trabalho independente, isso é o normal. Lá na Alemanha, eu fui assistente de coreografia da Mara Borba, que é uma coreógrafa que eu já trabalhava aqui no Brasil. Ela estava a convite do Ismael Ivo, dançava com o Ismael Ivo, ficou muito tempo na Alemanha, e quando eu cheguei lá e me encontrei com ela, ela estava remontando obras dela e eu passei a trabalhar com ela. Então eu voltei para a música, já não estava mais na dança. Fui reencontrar a dança em Florianópolis com a especialização. Qual projeto você está oferecendo, que você está trabalhando atualmente? Conta pra gente. Então, ali em Florianópolis, eu atuei em diversas frentes, porque eu trabalhava também na Aliança Francesa, como coordenadora cultural da Aliança Francesa de lá. E ali eu iniciei um projeto para a dança, que iniciou como um seminário e se transformou em um festival, que já fez 11 edições. Festival de Dança Contemporânea. Como eu citei, eu fazia especialização, e isso me conectou com a dança contemporânea, com o que estava acontecendo agora, com as universidades, uma outra dança que não era exatamente aquela que eu tinha dançado até. Mas, enfim, eu já dava até aulas de dança contemporânea, fui andando nesse sentido, mas no sentido de criação também, tive um grupo lá em Florianópolis. Então, aí eu inseri na pesquisa tudo isso aí, que na realidade era novidade, se for pensar da formação que eu tive, da carreira artística que eu tinha tido em companhia, né? Então, o Múltipla Dança foi... Na época também eu era representante no colegiado setorial do Ministério da Cultura da Dança de lá de Santa Catarina, do Estado. Então, tinha uma atuação também política, de formação de redes em projetos com universidades. Eu fui ganhando uma prática nesse fazer. A gente foi se associando, eu e outras colegas de lá, e fomos começando a fazer algumas ações. E o Múltipla Dança, quando começou em 2006, eu convidei uma colega, Jussara, para fazer a curadoria comigo, porque eu não gosto muito de trabalhar sozinha. Então, eu tive sempre à frente, depois saí da Aliança, o festival saiu da Aliança, continuamos. Primeiro quisemos interromper, mas assim, o clamor, a necessidade, os pedidos, a gente acabou voltando a fazer. E ele continua sendo muito importante. As pessoas continuam pedindo para que aconteça. Qual a importância da arte e da cultura para as pessoas? Eu vejo como cada vez mais importante, porque é um fazer, uma atuação que os próprios modos de vida têm afastado um pouco as pessoas. Mas eu acho que a arte ela consegue ter um lugar para transformar, para tocar, para sensibilizar, que o mundo dá cada vez menos oportunidade. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, deixar para a gente aqui? Deixa também seu contato, né? Tenho certeza que se as pessoas se inspirarem, vão te procurar, ou quem sabe tem gente dançando por aí que quer falar com você. Bom, os contatos principais é o próprio Festival Múltipla Dança, né, que vocês, pelas redes sociais, podem encontrar, inclusive quiserem mandar propostas, a curadoria é aberta, é a convite, estamos sempre recebendo materiais. Agora no meu caso, estou sozinha na curadoria, eu recebo mais diretamente todos os materiais, multipladanca@gmail.com. Marta, muito obrigada pela participação. Viu? Se você está aí pensando que talvez possa ser um artista, tem um artista dentro de você que não desabrochou, ainda dá tempo. Nunca é tarde para que a gente possa correr atrás dos nossos sonhos. Então, bora ser artista? Ou deixar que as pessoas sejam artistas, porque sim, pode ser um bom negócio? Volto na próxima semana. Obrigada, Carla. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Ai, Marília, sempre arrasa aqui com seu conteúdo. O quadro tá demais, viu? Amo falar de cultura. E agora a gente continua aqui falando de muita arte. Eu tô recebendo ela, que é uma mulher paulistana maravilhosa, cantora, doutora em educação. Seja muito bem-vinda, viu, Obrigada, Fê? obrigada pelo convite. Ah, eu que agradeço, Fernanda. Eu posso te dizer que assim, você trabalha na educação, mas a música é a sua paixão?
Pode. Pode dizer isso. A educação também Faz é uma parte parte dessa. muito importante da minha trajetória de vida, mas a música entrou depois, assim, com mais intensidade, né? Eu já estava na rede municipal de São Paulo há uns 5 anos, mais ou menos. E aí a música chegou, né? Invadiu, assim, de uma forma muito... Eu acho que você ilumina a arte. Eu conheci Obrigada. a Fê cantando, né, numa festa de um parente do meu primo querido. E aí eu fiquei apaixonada pela voz, o brilho, né? Eu acho que é isso, quando a gente faz uma coisa que a gente ama. E aí eu nem sabia que ela trabalhava com comunicação. Pra mim, ela era uma cantora que fazia vários shows e faz, né? Mas ainda migrando, vamos dizer, para essa parte mais artística. Isso, a questão da sabotagem, né? Como o André disse, a autossabotagem é uma coisa muito forte para artista, né? E aí quando você descobre isso tardiamente, isso piora, porque você já tem uma profissão. Mas nunca e aí, é tarde para recomeçar. Exato. Então, tem 10 anos, mais ou menos, que eu descobri, eu já cantava em coral na adolescência, sabia que eu tinha afinação, mas que eu poderia cantar solo, tem 10 anos. E aí a gente vai adiando, vai estudar, né? Aí você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, estudar, trabalhar e fazer arte, né? É muito difícil. Mas, de qualquer forma, eu tô esse ano, que eu fiz 40 anos, né? Olha, então eu acho que é uma data importante, com 40 anos, pra gente recomeçar, né? Eu acho que não você tem que, né, eu falo que a vida é feita de ciclos, né? A gente precisa viver cada momento e fazer o que o nosso coração manda. Você é pura, além de, a gente vai dar umas palhinhas aqui maravilhosas, mas você também, como seu marido, o André acabou de falar com a gente aqui, você tem um dom também de escrever, de compor. Me fala um pouquinho dessa sua parte também, que é muito importante pra arte, né? Sim. A primeira poesia que eu escrevi, assim, que eu tenho lembrança, estava na 4ª série, na época, eu tinha 10 anos. E aí essa poesia mostrei para a professora, e naquele momento os professores ainda não tinham um olhar assim para as produções, né? Pelo menos não naquela escola onde eu estava. E ela não deu muito ouvido, disse que não tinha sido eu que tinha escrito, e isso ficou na minha memória, né? Porque, como não fui eu? Oh, meu Deus. Então, eu acho que foi até importante ela ter dito isso, porque eu decorei, que foi aquele versinho, né, que eu mandei para vocês para me apresentar, né? E aí, que é um haikai, na verdade, que é uma poesia de origem japonesa e tal, que é curtinha, né? Com três versos, enfim. Então, foi ali que eu comecei a escrever. Aí depois, na adolescência, adolescente se apaixona muito, né? Eu era uma adolescente muito apaixonada. Então, sempre estava apaixonada e sempre escrevendo poesia. Então, sempre. Tenho até hoje agendas e cadernos com muitas poesias, com coisas que eu guardei. Você também publicou já alguma coisa sua nesse sentido? Porque eu sei que na área da educação você tem várias coisas, né? Sim, tem coletâneas e tem um livro também da tese, né, do doutorado. Mas em literatura eu tenho participação em coletâneas. Mas estou agora produzindo com as poesias que eu fui escrevendo ao longo do tempo. Eu quero agora produzir um livro, na verdade já estou na produção. E aí, vou mandar para as editoras e tal. Mas eu tenho esse projeto para esse ano, para ver se eu já consigo publicar este ano mesmo. E aí, a parte de compositora, porque você faz isso assim, acordei e fiz uma música. Assim, tem muito da transpiração, né? É inspiração, mas tem muito de transpiração. Eu venho escrevendo menos do que eu gostaria, como eu disse, a gente vai focando em outras coisas e deixa um pouco essa parte de lado. Mas é tão interessante que quando eu escrevo poesia, às vezes eu vejo que aquilo é uma música, na verdade, né? Porque tem uma diferença de métrica, de própria escrita. A música é mais longa, as minhas poesias são mais curtas normalmente. Então, quando eu vejo que eu estou escrevendo de forma mais longa, eu falo, e com algumas rimas para música já. Então, assim, às vezes se confunde, né? E eu falo, nossa, agora eu tenho que pensar em uma parceria para ter, porque eu não toco nenhum instrumento, né? Eu escrevo letra e também componho, às vezes, já com a música. Então, por exemplo, eu acho que igual criança faz, né? A criança faz muito isso. Ela compõe uma música ali, já coloca um ritmo, e às vezes acontece isso comigo também. Então tem músicas que nascem assim, aí depois tem o desafio de conversar com os artistas e transformar aquela coisa que eu pensei em notas musicais. Então esse é um outro desafio também difícil, porque nem sempre a pessoa consegue traduzir aquilo que eu estava pensando para a música. Então é legal esse processo também. Quem são suas referências? Quando a gente fala em referência, quem que você se inspira? Quem é a sua referência para música hoje? Marisa Monte, principalmente. As pessoas sempre estabelecem assim, nossa, o tom de voz parecido. E Vanessa da Mata, então, que é uma compositora
importantíssima, mas assim, a gente sabe que compositoras mulheres ainda não têm uma proeminência como os homens, então quando a gente vai falar de grandes compositores, sempre os homens estão, né, em cima, assim, você não vai falar. Então, a Marisa Monte, mas a Vanessa da Mata, ela é uma compositora maravilhosa, assim. A gente não tem... Então, para mim, é uma referência essas compositoras. Você tem algumas músicas autorais, certo? Tenho. O que você vai cantar pra gente hoje? Porque óbvio que a gente quer escutar essa voz maravilhosa. O André tá ali nos bastidores escondidinho, ele vai tocar, porque é uma dupla, gente. Essa dupla sensacional. O que você vai cantar pra gente agora? Eu vou cantar uma música chamada Livinha, que é o nome da minha sobrinha. E eu fiz essa música no aniversário de 5 anos pra ela, de presente, né? Olha, gente, eu falei, o que eu vou dar de presente? Ganhar uma música de presente. Eu tenho outros sobrinhos também, né? Que depois eu fico, nossa, né? Deus. Eles vão ficar enciumados, mas não, né? Porque o carinho é pra todos. É quase uma canção de ninar, na verdade. Dá pra usar em várias situações, enfim, oferecer pra muitas crianças. É que o nome é esse, né? Que é o nome dela. Vamos escutar. Livinha nasceu uma menina pequenina que cresceu e hoje está ficando uma mocinha. Sonhos, muitos sonhos, pode ter a princesinha. Pode ser o que quiser, essa minha menina. Sempre quando vejo você, penso que será que vai ser bailarina, astronauta, atriz, médica, cantora, feliz. Hoje tenho que te dizer que sinto amor por você. Te desejo tudo de bom, um futuro alegre, mil dons. Que linda! Imagina a hora que... Ela, quantos anos ela tá agora? Agora 14. Nossa, imagina, uma honra, né? Que letra linda, é isso, porque toca, né? Falando um pedacinho dela ali e pra todas. Olha quanto amor. Sim, e de que uma menina pode ser o que quiser, né? Eu acho que tem essa mensagem também por trás dessa... É uma mensagem pra gente também, né? Pra todas as mulheres, eu acho, não só pras meninas pequenas. Fê, quando você tá escrevendo, hoje o que te motiva mais? Às vezes cada uma tem um estilo, mas você tem uma coisinha, sempre segue um padrão, assim, o que toca? Que você olha e fala assim, a maior parte das minhas composições, das minhas escritas, dos meus poemas é falando sobre isso. Eu acho que sempre falando de amor e natureza, assim, eu acho que são essas duas vertentes. Sempre eu fiz essa reunião, né, para publicar o livro, e eu observei isso, muita coisa de natureza, de pássaro, né, quando eu estou na praia, do mar, então é uma temática que me toca e me inspira. Sempre quando eu estou no mar ou no campo, eu tenho vontade de escrever mais, isso é muito importante. Então tem essas duas, e tem a questão do amor, das dores, né, também das vontades de viver mais de arte também. Eu escrevo muito sobre isso, então acho que são essas temáticas, a maioria das coisas que eu escrevo. Você livre pra fazer o que vibra dentro do coração. Isso, e aí eu escrevo muito sobre isso, principalmente quando tem aquela angústia, né, de que, nossa, eu quero produzir mais, mas não consigo, não tenho tempo, então sempre surge, e também acaba sendo uma cura, assim, pra mim é uma terapia. Quando eu consigo escrever, parece que eu supero algumas coisas, é muito interessante. Para você é uma terapia e para quem escuta também, né? Porque as pessoas se conectam demais. Ali tá, né? Quem tá te escutando sempre vai remeter alguma coisa. Então você toca muitas vidas. Então é uma arte lindíssima, porque não só para você, mas olha como você faz bem pro outro também. E você tem mais uma aí que você preparou pra gente, que também é sua ou do André agora? Essa é do André. Isso, ele fez pra mim, no meu aniversário. Meu Deus, a gente gosta de presentear com música. O que o André tá fazendo escondidinho ali? Meu Deus, o André, pelo amor de Deus, tinha que estar aqui, ó. Mas a gente gosta de presentear com música da família, né? Nossa, como você vem percebendo. Eu queria alguém também pra me dar uma música. Fora muitas poesias também que ele me deu, tem mais de legal. 200 escritas. Então canta, você olha que delícia escutar a música que ele fez pra você. Estrelas que estão no fundo do mar.
cadentes brilharão no céu. Velas, lanternas, vagalumes, faróis, luzes eternas do sol. O branco da manhã, o clarão do dia, jardins primaveras floriam. Tudo que existe, constelações, girassóis, confundem teus olhos mil sóis. Tudo que existe, constelações, girassóis, me confundem teus olhos mil sóis. Que linda! Parabéns! Que delícia! E qual que é a sensação de ganhar uma música? Nossa, é muito bom, né? Porque, assim, a música e a poesia, você sabe que é um presente único, né? É verdade. Não existe, não tem presente mais valioso. Eu, infelizmente, perdi algumas poesias há um tempo atrás. Aquilo foi um trauma pra mim, eu demorei muito tempo pra me recuperar, porque você não escreve uma poesia igual, nunca mais. Né? Então você tem que ter esse registro, porque você não vai lembrar de muitas, né? Algumas a gente lembra, mas não são todas. Então a poesia e a música, ela é um presente único, feito exclusivamente pra pessoa. Assim. Então não tem, pra mim, não existe presente mais valioso. Nossa, com certeza. É muito valioso. Que delícia! Queria ficar aqui cantando, conversando, mas o nosso tempo é curto. Mas para encerrar, óbvio que a gente vai encerrar com música, que você preparou pra gente. Mas antes de você cantar, queria agradecer. Você tem uma luz especial, então eu sei que você está migrando aí para um novo desafio, que com certeza vai ser muito sucesso, porque tudo que a gente faz com muito amor dá certo. Então, parabéns, nossa casa aqui está sempre aberta para você trazer suas canções, suas poesias, porque a gente ama falar de arte, viu? Obrigada. Eu que agradeço o convite, a recepção, né, desde o dia que você me convidou numa festa aí de família, e que foi muito significativo para mim a forma como você me abordou. Então, isso é que valida, né? Mas é porque sem a gente imaginar, né? Dia você tocou, assim, já a primeira vez que eu falei, nossa, tocou, é isso que eu te falo. O seu trabalho toca a vida das pessoas. Então, e a gente não tem essa dimensão. Eu acho que talvez os artistas mais famosos consigam ainda compreender um pouco mais, mas a gente que tá no começo, a gente não tem a dimensão de quem a gente atinge, mas isso é muito bacana. Maravilhoso. É pra isso que a gente existe, né? É verdade. Pra afetar as pessoas. Volte sempre. O programa fica por aqui, mas claro, a gente vai encerrar com música. É com você. A gente vai agora de Belchior, em homenagem, que eu gosto muito também. Música de amor, né? Que delícia. Estava mais angustiado que um goleiro na hora do gol. Quando você entrou em mim, como o sol no quintal. Aí um analista, amigo meu, diz que desse jeito não vou ser feliz direito. Que o amor é uma coisa mais profunda que o encontro casual. Aí um analista, amigo meu, diz que desse jeito não vou viver satisfeito. Que o amor é uma coisa mais profunda que uma transa sensual. Deixando a profundidade de lado, eu quero ficar colada à pele dele noite e dia, fazendo tudo de novo, dizendo sim à paixão, morando na filosofia. Deixando a profundidade de lado, eu quero ficar colada à pele dele noite e dia, fazendo tudo de novo, dizendo sim à paixão, morando na filosofia. Ora direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Ora direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto,
Enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não.